Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 12 de novembro, 22 graus. Quintou, gente, por enquanto. Umidade relativa do ar em 84%. Você vê aí imagens da Avenida Jamel Cecílio. Agora da Avenida T7 com a Avenida Mutirão. E agora a Avenida 85 no setor Marista. O tempo ainda está nublado. Vamos agora aos destaques desta edição. Projeto parlamentar quer facilitar transporte de animais. Agora é lei. Projeto aprovado pelo Legislativo é sancionado pela Governadoria em reconhecimento ao terceiro setor no estado de Goiás. E ainda as últimas orientações do TRE para o dia da votação. É agora no Jornal da Manhã. Uma parceria entre a TBC e a TV Alego. Ixi, era o bloco normal. Não invertido não. Vários projetos parlamentares já estão aptos para votação em segunda e definitiva fase aqui na Casa. Entre os processos, o que prevê facilitar o transporte dos animais equestres, é o chamado passaporte equestre, que é o transporte de cavalos, além de outros projetos. Confira. A implementação do passaporte equestre tem o objetivo de substituir a guia de transporte animal. Atualmente, os produtores rurais precisam emitir a guia na agrodefesa todas as vezes que forem fazer o transporte do animal. Com o passaporte equestre, esse processo muda. Com esse passaporte, você pagará uma única guia durante o ano. Nesse passaporte estará ali todos os requisitos desse animal e através desse passaporte você poderá deslocar com esse animal durante um ano. Outro projeto apto para a segunda votação do deputado Amaury Ribeiro é a criação, o manejo e a exposição da raça Mura. O deputado esclarece que essa liberação não facilita a rinha de aves. O projeto já é uma determinação do Ministério da Agricultura. Criação, exposição e manejo dessas aves. É como qualquer outro tipo de ave. Nós temos aí o índio gigante, nós temos aí pavões, nós temos galinzés e, infelizmente, os criadores dessa raça são bastante perseguidos por ligarem a rinhas de briga de galo. Nesse projeto, nós não estamos autorizando rinhas de briga de galo, nós estamos autorizando a criação, o manejo, em momento algum, rinhas de briga de galo. É um absurdo mesmo, né? Rinhas de galo. Também tramita aqui na Alego um projeto que pretende instituir o programa de prevenção e combate à depressão de crianças e adolescentes. Veja na reportagem. Depressão, uma doença psiquiátrica crônica que provoca tristeza profunda e falta de esperança. Este mal tem acometido idosos, adultos, adolescentes e crianças em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem hoje aproximadamente 350 milhões de pessoas com depressão. E, infelizmente, 2% dos atingidos são crianças. A Alexandra é mãe da Alana, de 14 anos. Há cerca de 1 ano e meio, ela percebeu que a filha estava com um comportamento diferente e decidiu procurar ajuda profissional. Eu percebi que a Alana estava ficando muito triste, né? Que ela estava com um comportamento assim, muito agressivo e no falar, e aí muito quieta no quarto, e aí eu decidi procurar ajuda, né? Foi onde eu encontrei a Grace, e de lá para cá a gente tem desenvolvido técnicas que ela tem nos ensinado que tem nos ajudado muito a melhorar, a ela passar esses desafios, né? A Grace, profissional citada pela mãe, é neuropsicopedagoga. Segundo ela, fazer o diagnóstico de depressão não é fácil, mas hoje é totalmente possível e ressalta a participação da família no processo de tratamento. Tem que entender que não é frescura da criança, o adolescente e a criança, quando eles demonstrarem um comportamento diferente, às vezes uma criança muito calada, ou chorando muito, ou apresentou um comportamento diferente, é importante buscar a ajuda de um profissional. Antigamente, não conseguia fazer esse diagnóstico, né? Nós não tínhamos ferramentas para diagnosticar. Então, hoje, você já consegue observar a criança e o adolescente e perceber que ali existe traços de depressão.
Alana já teve alta e hoje se sente muito melhor. Eu passei a entender o que eu sinto e a lidar com os meus sentimentos. Por mais que muitas das vezes são difíceis, mas agora é mais fácil do que antes. E eu estou feliz e melhor agora. E para ajudar crianças e adolescentes que estejam passando pela mesma situação que a Alana passou, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui o Programa de Prevenção e Combate à Depressão de crianças e adolescentes no estado de Goiás. É um mal que está ocorrendo de um número significativo, principalmente nas escolas. Recebemos várias informações e precisamos fazer uma política séria de saúde nesse sentido. Até porque há, inclusive, casos e casos de suicídio. Uma política que foi esquecida e há necessidade desse projeto. Então, esse projeto é importante, tenho certeza que será sancionado pelo governador Ronaldo Caiado e fico feliz da aprovação na CCJ e também tenho certeza da aprovação no plenário. Para a neuropsicopedagoga e Alexandra, o projeto vai ajudar muitas famílias. Com certeza vai ajudar muitas pessoas, né? Muitos pais e adolescentes e crianças a achar esse meio para estar buscando essa ajuda. Esse projeto, ele vai auxiliar as famílias que muitas vezes não têm condição de investir em um acompanhamento particular. Então, esse projeto vai levar um apoio para essa família que precisa, porque os pais, muitas vezes, eles não sabem o que fazer, eles não têm ferramentas. Então, é muito importante esse projeto, ele vai auxiliar muito a família, a criança e o adolescente. Fico muito feliz com esse projeto, como profissional da área da educação. Que bom, um projeto importantíssimo aí do deputado no combate à depressão em crianças e adolescentes, que é muito grande. E o aumento do preço da carne vendida na Grande Goiânia tem levado os consumidores a pensar um pouco na hora de comprar. Uma opção é substituir essa proteína por outros alimentos. Confira. Comprar carne nos últimos 40 dias foi assustador. Muitos consumidores acabaram tendo dificuldades para ter aquele bife saboroso nas refeições. Mas o que fazer para driblar a alta nos preços? Comer sem carne para muitos é desafiador. Mas com alguma criatividade é possível garantir um bom prato. O mapará é uma espécie um pouco mais em conta, a merluza, né, são mais em conta e são um pouco mais aguados, tem uma redução maior do peso deles, mas acaba que são mais em conta do que propriamente às vezes a tilápia, né, o salmão, que é um peixe um pouco bem caro para a maioria da população, que hoje em dia é maioria de renda média baixa, por aí. O problema é que os goianos não têm tanta cultura no consumo de pescados e a maioria adora o bom churrasco. Para esses, a nutricionista também tem dicas para agradar bolso e paladar. O ovo é um alimento mais em conta, porque pode-se consumir em média 3 ovos ali numa refeição e você consegue comprar uma caixa com 60 ovos com em média R$20, já consegue consumir, então dura alguns dias. E também peito de frango, cortes de frango um pouco mais magros, né, sem pele ali, para estar também reduzindo o consumo de gorduras. Aí são opções inteligentes, mas cá entre nós fica difícil ficar sem aquele churrasquinho do final de semana, né? Que o diga alguns colegas nossos aqui de trabalho. E enquanto alguns não conseguem substituir a carne no prato nosso de cada dia, o Procon Goiás vem fiscalizando os açougues devido à alta no preço. Para falar sobre esse assunto e muito mais, a repórter Edrisa Borges está ao vivo com o superintendente do Procon Goiás, Allen Viana. Bom dia, Edrisa. Bom dia, Allen. Oi, Luciana. Realmente tá difícil colocar um pedacinho de carne aí todo dia no prato, como a gente viu na matéria. Bom dia para você, bom dia para todo mundo, mas ainda bem que nós temos o auxílio do Procon e a gente vai saber com o superintendente Allen Viana se realmente está tendo um aumento aí abusivo por parte desses estabelecimentos. Muito bom dia para você. Muito bom dia. De fato, nós temos uma constatação factual de que houve sim um aumento de preço, uma elevação nesses preços de venda aí no comércio. O que nós precisamos aprofundar, respeitando aí o contraditório, a ampla defesa, é exatamente se houve uma prática abusiva ou se trata de uma situação externa ou uma situação típica de mercado que propiciou essa elevação.
Para tal, nós temos então visitado aí as casas de carnes, frigoríficos, distribuidoras, notificando essas empresas para que elas apresentem ao PROCON as notas fiscais de entrada e de saída, para que nós possamos esmiuçar a nossa análise no setor de cálculos do PROCON e aí sim constatar se houve a prática abusiva e, como tal, notificar e autuar essas empresas por essa prática. Qual que é uma multa para uma empresa dessa aí que está com essas práticas negativas? Pois bem, nós consideramos aí nos termos da legislação, desde o porte da empresa, como também a verificação de antecedentes com as suas atenuantes ou agravantes para elevação desse valor. De modo que o patamar começa de R$ 690 e pode chegar até R$ 9.200.000, a depender dessas análises aprofundadas. Superintendente, durante essas visitas, vocês constataram também estabelecimentos com produtos inadequados? Sim, isso foi assim, o mais grave, ao meu ver, porque para além da elevação e prática abusiva do preço, nós constatamos a venda de produtos vencidos. Só para você ter ideia, nós tivemos 80 estabelecimentos notificados e destes, 59 foram autuados por venda de produtos vencidos ou sem lastro de procedência. Isso é muito importante porque todo produto a ser comercializado ele tem que ter uma rotulagem com indicação de procedência, de fabricante, de data de fabricação e vencimento. E em alguns casos nós constatamos então essa impontualidade e como tal já foram autuados e os produtos apreendidos e descartados para proteger aí a saúde do consumidor de Goiás. Para onde que vão esses produtos descartados? Eles são imediatamente descartados no lixão mais próximo com certificação de descarte desse produto. Eles sequer são transportados para o PROCON, porque nós não fazemos estoque de produtos apreendidos, eles são descartados imediatamente. O PROCON trabalha com alguma parceria, como por exemplo a Anvisa nesse caso? Eventualmente nós trabalhamos também com a Anvisa, mas nesse caso específico, como a diligência fiscal ela tinha um outro foco, nós estamos fazendo apenas uma extensão porque nós não podemos descartar esta constatação, até porque seria uma constatação também de prevaricação do servidor público se constatasse uma impontualidade e não fizesse essa autuação. Agora, como que o consumidor vai ter certeza que aquele estabelecimento está com um preço abusivo? Tem alguma orientação específica? Olha, de plano é difícil que ele constate que há uma prática abusiva. Ele pode ter a suspeita e essa suspeita se somar ao trabalho que o PROCON já realiza. E é muito importante isso para o telespectador que nos assiste nesse momento, que ele colabore conosco, porque o PROCON não tem como estar em todas as esquinas, em todos os bairros. Mas você que está aí, que tem feito a sua compra regular de carnes ou quaisquer outros produtos, se você percebeu uma elevação entre a última semana e o último mês e tem os tickets ou os recibos de notas fiscais, apresente essa denúncia para nós, nós vamos, com muita diligência, atuar e verificar se aí nós temos uma prática abusiva. Quais são os contatos que o nosso telespectador pode entrar para fazer denúncia? Pois bem, se você está na capital, o telefone é 151, telefone muito simples, direto, mas se você está na região metropolitana ou interior do estado, é 3201-7124, além do próprio acesso ao site do PROCON, onde você tem uma aba lá do PROCON Web, que você pode colacionar todos os recibos, os documentos que você entender pertinentes para se somar a essa verificação de denúncia. Tá certo, então, superintendente, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Um grande abraço, prazer estar com vocês e eu agradeço esse espaço de interação e de divulgação para o consumidor. Tá certo, então, é isso aí, Luciana, nós voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Edris, agradece aí também ao superintendente do PROCON, Alan Viana, e vamos fazer o que ele nos orientou. Pesquisar, guardar a nota fiscal e percebendo algum abuso de preço, liga no 151. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais notícias das eleições também. Fique agora com imagens da Avenida T4 com a Avenida T63, o tempo nublado e previsão de chuva aí para mais tarde. Jornal da Manhã está de volta, uma parceria entre a TBC e a TV Alego, mais de 240 municípios sintonizados aqui com a gente. Há quase 30 anos, os corretores de moda começaram informalmente a servir de guia ou consultores a clientes interessados em comprar roupas no atacado para revender em outras cidades, mais precisamente aqui da região da 44, no centro de Goiânia.
E para reconhecer a importância desses profissionais na economia e no turismo de negócios em Goiás, foi apresentado um projeto de lei com o propósito de instituir o Dia do Corretor de Modas em Goiás, a ser comemorado anualmente no dia 12 de julho. Ok, então eu vou saber com o autor da propositura, deputado Paulo César Martins, qual a importância de se ter um dia aí para o corretor de modas. Deputado, desde já, muito obrigada pela sua participação na TV Alego. E qual a importância desse dia? Olha, para mim é uma satisfação enorme, porque, primeiro, a importância da casa, onde valoriza muito bem o nosso ser humano, valoriza as pessoas que verdadeiramente têm prestado aí um serviço à nossa cidade de Goiânia e do estado de Goiás. O corretor de moda, que ao longo dos anos vem estabelecendo um papel de consultoria, um papel de poder prestar serviço a todos aqueles que, com toda certeza, têm desenvolvido, né, a nossa moda no estado de Goiás, né, as confecções. De maneira geral, até a própria aquele que faz a confecção da roupa. Então, o corretor de modas, ele tem estabelecido um trabalho extraordinário para o benefício da nossa moda, né, das nossas empresas, dos microempresários. Então, nós estabelecemos aqui, com toda certeza, fazer jus a estabelecer o dia do corretor de moda, porque tem prestado um grande serviço para a nossa sociedade, viabilizando a geração de economia e de emprego. Então, essas pessoas que estabelecem esse papel, que dá essa grandeza na moda do estado de Goiás, né, e principalmente nas grandes cidades que estabelece as confecções, que são várias pessoas que têm levado aí a diretriz da viabilidade da geração de emprego. Com a pandemia, o papel do corretor de modas vai ser fundamental para esse processo aí da volta para alavancar as vendas. Olha, sim, nós estamos numa pandemia, que é natural. O que a gente não pode é ter medo. O país não pode, o mundo não pode parar, o país não pode, o Estado não pode parar, você não pode parar. Você come, você veste. Agora, nós temos de nos precaver. Nós temos de estabelecer um papel psicologicamente para poder buscar aquilo que é importante, porque Deus deu isso para nós. Deus deu essa importância para que a gente possa ter a certeza de poder, além de servir o próximo, estabelecer o seu papel de funcionamento. A pandemia não é um bicho-papão, mas você tem de precaver. Agora, você não pode parar, você tem de caminhar. E nós estamos caminhando. E os nossos corretores de moda estão fazendo o seu papel e, com toda certeza, vai continuar fazendo, né? Embora os governantes precisam pensar melhor. Nós temos de parar de pensar no nosso umbigo. Nós temos de fazer num papel de interesse da coletividade, não pessoal, não por uma questão partidária ou politiqueira para si. Porque se eu, político, fazer para a comunidade vai ganhar e eu também vou ganhar. Agora, eu não posso fazer só para meia dúzia. Excelente colocação, deputado. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a TV Alego e, na certeza, a comunidade precisa estabelecer o papel da retidão, da honestidade, do respeito, e é isso que a comunidade espera de todos os líderes do nosso estado de Goiás, político, religioso, que possa ter a coragem, e além de ter a coragem, fazer as suas posições sem errar, porque quando você fala e erra, você está com o rabo preso, na verdade você é um hipócrita da vida. Então nós temos de deixar de ser hipócrita e assumir a nossa posição e fazer o papel que a comunidade está exigindo de nós. E agora é o momento de poder, dia 15 de novembro, todos nós estabelecer isso. Um abraço a todos. Tá certo. E parabéns ao deputado Paulo César Martins por esse projeto que valoriza o corretor de modas. Faltam 2 dias para as eleições municipais. No próximo domingo, eleitores de todo o país vão às urnas escolher o prefeito e os vereadores de cada cidade. Momento importantíssimo.
Nas eleições deste ano, por causa da Covid-19, várias medidas foram adotadas para garantir a segurança de todos. Veja na reportagem. Por conta da pandemia, pela primeira vez, as eleições foram transferidas de data, de outubro para o mês de novembro. Não foi só a data que mudou. A pandemia também obrigou a Justiça Eleitoral a fazer adaptações para garantir a segurança de eleitores e mesários. Uma delas foi que a identificação biométrica foi suspensa nas eleições deste ano. O uso de máscara será obrigatório para todos os eleitores. O distanciamento entre as pessoas também vai ser exigido. E o documento de identificação vai ser apresentado à distância ao mesário. A Justiça Eleitoral também pede que cada eleitor leve sua própria caneta para evitar compartilhamento de materiais. Outro pedido é que as pessoas deixem o horário das 7 às 10 da manhã para os eleitores idosos, grupo de risco da Covid-19. Também por causa da doença, o horário de votação foi estendido em 1 hora. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o José Carlos da Silva, assessor do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente, num momento tão corrido que a gente sabe da agenda. O senhor está acordando 4 horas da manhã e dormir 11 da noite, né? A gente estava falando aqui nos bastidores. Tudo pronto? Como estão esses últimos ajustes? Houve mudança de alguns locais de votação? Essas medidas que são novidades para os tribunais de todo o país, né? Os tribunais eleitorais. Como está tudo? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Já está tudo pronto, eu diria. Em relação à mudança de locais de votação especificamente, é importante a gente esclarecer que a Justiça Eleitoral, historicamente, ela utiliza a estrutura do Estado e a estrutura dos colégios municipais onde são feitas, colocadas as urnas para receberem esses votos. E é normal também que, ao fazer a vistoria desses locais de votação, uma escola, por uma tempestade ou por um problema, não tenha condições, uma reforma, não tenha condições de receber as urnas eletrônicas. Então, nesse caso, é mudado o local de votação para um outro colégio, é utilizado os veículos de comunicação para dar essa informação para o eleitor. É também colocado nas redes sociais e, em último caso, a pessoa comparecer no local de votação, tem lá uma faixa dizendo para ele, olha, você votava aqui, mudou para tal local. Mas o que a gente orienta para poder trazer um conforto? Antes de sair para votar, consulte se o seu local de votação está tudo certo, não houve mudança. Nós temos essa informação na página do TRE, nós temos essa informação no e-título e nós podemos também prestar essa informação por intermédio do 148. Com relação às medidas com relação à Covid, além da proibição da verificação biométrica, né, a obrigatoriedade do uso de máscaras, quais são elas? Vamos recapitular aqui. Sim, importante também essa recapitulação. Foi feito um protocolo sanitário rígido da Justiça Eleitoral. Isso decorreu de um gabinete de crise que foi instituído dentro do TSE. Nos mesmos moldes foi instalado aqui também dentro do Tribunal Regional Eleitoral para que padronizasse os procedimentos. Então, os procedimentos, como foi dito, a primeira medida foi ampliar o horário de votação, né? Iniciando às 7 horas, terminando às 17 horas. O horário entre as 7 e as 10, ele é preferencial para os eleitores chamados de risco. É importante deixar bem claro que é preferencial, ele não é exclusivo. Então, outra pessoa pode comparecer? Pode, mas já ciente que tem que ceder a preferência para os idosos. Haverá adesivos para que seja feito o distanciamento social. Vai ter o mesmo distanciamento na identificação do eleitor, vai ser higienizada as mãos do eleitor antes após a votação. A caneta a gente sugere que ele leve por questões de segurança pessoal dele, caso ele não tenha, terá à disposição dele canetas higienizadas. E a Justiça Eleitoral então tomou todas as providências, fez um trabalho de sensibilização para que o evento eleição não seja um motivo propagador da doença. Bom, e a pessoa com dúvidas, lógico, vai acessar o site e a orientação, diretor, é que seja baixado esse aplicativo e com ele é necessário levar o título de eleitor, é necessário levar a carteira de identidade também ou não? Importantíssimo. A identificação a gente orienta preferencialmente que seja utilizado esse aplicativo e-título, baixado de forma gratuita nas plataformas iOS e Android. E ele é um documento digital de identificação. Mas ele dispensa a identidade? Dispensa a identidade. Ele dispensa a identidade, sim. Ele é um documento aceito como identificação do eleitor.
E ele vai ser apresentado à distância, a gente orienta que ele estando no smartphone, a hora que a pessoa adentrar a cabine de votação, que ela deixe o smartphone sobre uma mesa, terminou a votação, retire, continua a proibição de não poder entrar com o smartphone dentro da cabine para evitar fotos, filmagens, etc. Continua essa proibição. A pessoa não conseguindo baixar, basta ela levar um documento com foto, ela sabendo o local de votação. O título de eleitor não há necessidade. Então, se eu sei o meu local de votação e eu tenho um documento com foto, eu estou hábil para essa votação. Isso será apresentado à distância, né? Não haverá contato dos mesários, das pessoas que estão ali na mesa receptora com esse documento. Isso que o senhor falou é super importante, da questão do smartphone longe, porque nas eleições passadas houve casos de pessoas que tiraram foto, um constrangimento e até processo. Isso é crime eleitoral. Sim, isso está na Constituição. O voto ele é sigiloso. A partir do momento que uma pessoa tira um voto, ela quebra isso que está na norma e ele vai responder perante as normas, né? Então o pessoal está orientado para que não permita isso. Que o eleitor também compareça com a máscara no dia da votação. Sem a máscara ele não adentra o local de votação. Aí você vai perguntar, sem máscara não vota? De jeito nenhum. Ele não está permitido entrar no local de votação. E claro, o presidente da mesa receptora de votos, na autoridade que lhe é conferida por norma, se ele encontrar dificuldade para identificar, ele pode pedir em caráter de exceção que a pessoa abaixe ou retire a máscara para proceder uma correta identificação, trazendo lisura para o processo eleitoral. Então ele tem essa prerrogativa de falar, abaixa a máscara para ver o rosto. Isso, exatamente, para que eu proceda a identificação. Assim, diretor, outra pergunta é com relação aos locais de transmissão das informações. Cada urna armazena as informações ali colocadas, ou seja, os votos, e vocês têm a central de transmissão para o TRE e, por sua vez, manda para o TSE. Esses locais também foram definidos? Já foram definidos também os locais de contingência, se houver falha, né? Digamos que eu teria que me dirigir a um determinado local, se tiver algum problema de transmissão, eu tenho o chamado plano B. Isso já é uma atitude no intuito de mitigar, de diminuir um risco da eventualidade de não conseguir transmitir. Então esse processo, ele faz parte lá da Justiça Eleitoral também, historicamente, já está tudo determinado, vamos falar assim. Tem que transmitir daqui, não funcionou, corra ali. E o público vai poder participar nesses locais, acompanhar ou não? Causa da pandemia. A gente orienta o público que evite qualquer tipo de aglomeração. Nós estamos numa situação totalmente atípica e aglomeração a gente tem recomendado sobre todas as hipóteses, né? Então, por exemplo, a transmissão de resultados vai ser dado por videoconferência, é evitar qualquer contato, eu diria, pessoal que possa propagar. A Justiça Eleitoral colocou isso de uma forma bem rígida, né? Inclusive a imprensa, né, José? Inclusive a imprensa, essa vez não terá aquele salão, aquela coisa de estar todo mundo ali, aquele trânsito dos próprios candidatos procurando resultados, né? Serão utilizados todos os meios tecnológicos para poder facilitar e levar essa informação, mas vamos evitar aglomeração, sim. Isso também não quer dizer que o processo não será transparente. Toda essa apuração de votos, toda essa transmissão de dados vai ser, no caso, transmitida online, só para a gente saber, porque a imprensa não vai poder comparecer, né, como de praxe, ali na central do TRE. Existe um aplicativo também chamado Resultado, ele é baixado gratuitamente, que você pode inclusive personalizar seu candidato, se você quiser saber como ele está, se você quiser personalizar só para determinado cargo, e ela terá atualizações diárias à medida que for processado. Em relação à segurança do processo de votação, é muito importante a gente deixar bem claro que a despeito de todas as informações, que a urna eletrônica não é segura, que é isso, que é aquilo, nem existe sequer nada comprovado até hoje. E a gente que trabalha dentro da Justiça Eleitoral, a gente fala com tranquilidade, com segurança, que a urna eletrônica ela é 100% segura. Não tem acesso por computador, por rede Wi-Fi, não existe a mínima possibilidade. A cerimônia de carga e lacre, onde é inserido os dados para que o eleitor figure como opção no dia da eleição, ela é pública, participa a OAB, participa o Ministério Público, participa a sociedade. Então, eu peço que busquem essas informações em fontes corretas, como a Justiça Eleitoral, que vai trazer essa tranquilidade para o eleitor. José Carlos da Silva, assessor da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral, passando aqui as últimas informações para esse dia importantíssimo aí, como cidadãos, votar. Às 7 horas da manhã, todos os postos ali de votação estarão abertos. Cheque o seu no site. Vamos recapitular, José? No site do TRE, o www.tse.jus.br.
www.tre-go.jus.br. Lá ele encontra o seu local de votação, para que ele não tenha o dissabor de se dirigir a um local, chegar lá e falar, pô, eu não sabia que o meu colégio está em reforma. Então a Justiça Eleitoral disponibiliza esse trabalho para o conforto do eleitor. E também baixar o e-título. O e-título, é fantástico. Isso aí é o outro conforto, pode fazer justificativa, tem várias opções nesse aplicativo. Baixe, ele serve sim como documento digital de identificação, a exemplo do que acontece já com o CNH e mesmo com carteira de identidade, Detran. Olha, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Bom trabalho, muito trabalho aí o senhor ainda tem pela frente. A gente agradece muito o Jornal da Manhã. Bom dia, a gente é que agradece a oportunidade. Bom, e a gente agora vai ao vivo com a repórter Stephanie Fonseca, que traz mais informações também com relação às eleições, sobre a lei que proíbe a prisão de pessoas 5 dias antes da eleição. Ela está com o Major Dalbian, que é oficial de ligação da Polícia Militar junto ao TRE. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Major. Bom dia, Luciana. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Nós falamos aqui ontem que os eleitores não podem ser presos desde o dia 10 de novembro e também até 48 horas após as eleições, ou seja, até 48 horas depois do domingo. Mas tem algumas exceções. E para falar quais são elas, nós vamos conversar com o Major Dalbiano. Ele é oficial de ligação da PM junto ao TRE. Major, muito bom dia. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quais são esses crimes que os eleitores podem ser presos? Tem algumas exceções. Bom dia a todos. Os policiais militares, principalmente os nossos policiais empregados nas eleições, na segurança das eleições 2020, nós expedimos uma cartilha de orientação a todos os nossos policiais. E a orientação do policial militar, no cumprimento do seu dever e obedecendo à legislação, principalmente a legislação eleitoral, é que qualquer pessoa que for flagrada no cometimento de crime eleitoral, ela será conduzida para a delegacia de polícia. Onde houver delegacia da Polícia Federal, essa pessoa será conduzida para a delegacia de Polícia Federal. O município que não possui delegacia de Polícia Federal, essa pessoa será conduzida para a delegacia da Polícia Civil. Major, essas regras também valem para os candidatos? Para todos. A legislação, ela especifica alguns casos, né? No caso, ela fala de 5 dias antes e 2 dias depois, e essas pessoas poderão ser presas somente em flagrante delito, sentença condenatória e também salvo-conduto, descumprimento ao salvo-conduto. Mas o policial, ele vai conduzir qualquer pessoa que for flagrada no cometimento de qualquer crime, seja ele de menor potencial ofensivo ou de maior potencial ofensivo. Essa pessoa será conduzida para a delegacia para lavrar ou auto de prisão em flagrante ou TCO. Mas a gente sabe que no domingo acontecem muitos crimes eleitorais relacionados à boca de urna e compra de voto. Se uma pessoa flagrar isso, o que ela deve fazer? Olha, a Polícia Militar, através do 190, ela vai estar atento para atender qualquer tipo de denúncia, principalmente no descumprimento à legislação eleitoral. Então, se a pessoa presenciar qualquer ato criminoso ou uma infração ao Código Eleitoral, ela pode ligar o 190. Se as pessoas estiverem próximas aos locais de votação, no dia da eleição, nós teremos policiamento em todos os locais de votação nos 246 municípios. São 2.429 locais de votação e cada local desse terá a presença de um policial militar. Aproveitando que o senhor está falando de policiamento, vai ter um reforço da segurança no dia das eleições e de hoje até o dia das eleições também, porque a gente sabe que algumas exceções aí para as pessoas serem presas. Esses crimes diminuem, como é que acontece isso? Olha, a Polícia Militar fez um planejamento e nós vamos estar empregando 5.500 policiais militares exclusivamente para o dia da eleição, no dia 15, e para esses locais de votação. Então nós teremos a presença fixa do PM em cada local de votação. Também temos o reforço do patrulhamento ostensivo preventivo nos 246 municípios do estado de Goiás. Ok, Major Dalbian, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Então é isso, Luciano, os eleitores devem ficar atentos aí a todas essas regras, os bandidos devem tomar cuidado, viu? Porque a polícia não vai dar mole no dia da eleição, não. Pegou fazendo boca de urna, comprando voto, vai ser conduzido para a delegacia. E eu volto aí com você no estúdio. É isso aí, Stephanie. Agradece aí o Major Dalbian. E é isso, você não pode ser preso, mas em flagrante, boca de urna, compra de voto, como a Stephanie falou, vai ser levado para a delegacia sim. Vamos ao intervalo e voltamos com mais notícias para você daqui a pouco, hein? Não saia daí. Você fica com imagens da Praça Cívica, no setor sul.
Jornal da Manhã está de volta, agora são 8h11. Dia do Terceiro Setor é oficialmente instituído no calendário estadual. O projeto de lei aprovado aqui pela Casa foi sancionado pelo governador. A partir do ano que vem, as entidades do terceiro setor em Goiás podem celebrar oficialmente o dia 31 de julho. É que proposta do deputado Tiago Albernaz, sancionada no último 28 de outubro, instituiu no calendário do Estado o Dia do Terceiro Setor. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Goiás tem 23.784 OSCs, as organizações da sociedade civil. A proposta de criação do Dia Estadual do Terceiro Setor começou a tramitar aqui na Assembleia em 2019. Até a sua aprovação definitiva, ela passou por 2 comissões. A CCJ, em que o deputado Hamilton Filho foi designado relator, e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde a relatoria ficou a cargo do deputado Hélio de Souza. Tenho clara certeza de que estabelecemos um calendário oficial do Estado de Goiás, a data de 31 de julho, para representar o terceiro setor, é cuidarmos das pessoas, é darmos referência a esses homens e mulheres que tanto têm feito, muitas das vezes apagado das luzes dos holofotes, sem muita visibilidade, mas principalmente fazendo um trabalho voluntário e de amor. É por isso que estamos juntos defendendo essa causa do terceiro setor, sempre dentro do nosso mandato. Especialistas e representantes do setor comentaram a instituição da data comemorativa. É motivo de alegria. É, como já disse, o reconhecimento do trabalho que o terceiro setor realiza. E vamos ver se com mais esta vitória nós conseguimos nos colocar no lugar que nos é devido. As entidades têm lutado de forma individual para se fazer projetar no cenário do poder público, mas que tem uma dificuldade muito grande. O trabalho desenvolvido pelas entidades do terceiro setor é extremamente relevante, precisam de apoios institucionais, e eu creio que a criação de uma data específica para esse segmento social é de muita relevância, na medida em que traz para o centro das discussões as ações desenvolvidas pelas entidades. Jucimar Ribeiro comentou ainda as principais necessidades do setor atualmente e falou sobre dificuldades enfrentadas. Um primeiro ponto é essa ausência de uma política perene de assistência, de fomento a essas atividades. No outro viés, a questão da falta de transparência no apoio e na transferência de recursos para as entidades. As demandas sociais são permanentes, independentemente de governo. Por óbvio que alguns governantes, quando assumem a execução dos seus cargos, até por um mandamento da população que o elegeu, ele quer estabelecer as prioridades que ele entende serem as necessárias. Mas existem políticas públicas que elas não podem prescindir, não podem depender tão somente do humor, da vontade ou da ideologia do governante. Parabéns, esse setor realmente merece aí ser lembrado e valorizado. E durante toda esta semana, o Detran está realizando uma série de atividades para educar as pessoas sobre o perigo no trânsito. As ações ocorrem em alusão ao Dia Mundial em memória às vítimas de trânsito, celebrado no 3º domingo de novembro. Vamos conferir na reportagem de Pedro Henrique, da TBC. O trânsito é algo que faz parte da nossa realidade diária. É um ambiente que exige cooperação de todos nós e a principal preocupação é evitar acidentes, que só em 2020 causaram a morte de 1.170 pessoas no estado, segundo dados do Detran. Conscientização. Essa é a palavra-chave para mudar essa realidade. E foi pensando nisso que o governo do estado, através do Detran, dedica essa semana à realização de eventos para levar informações ao público, já que muito ainda precisa ser melhorado. Aí no horário de pico ainda está meio complicado, né? Tem coisa para melhorar, né? Tem obra por fazer, muita obra
parado aí também fazendo, né? E não termina logo. Ultimamente está melhorando o trânsito aqui em Goiânia. Arrumando as ruas, sinalização. Agora falta conscientização do motorista, né? O trânsito de Goiânia, ele precisa de maior conscientização, né? Já que gentileza gera gentileza. Então, nesse momento, eu acho que esse trabalho do governo é muito importante, essa conscientização para as pessoas, né? E essa orientação de que a gente precisa ter mais consciência na hora de dirigir. O engenheiro de trânsito Marcos Rotem entende que quanto mais informações ao público, mais teremos uma comunidade atenta no trânsito. Nós precisamos muito que o poder público faça essas ações, faça novas ações, porque o acidente muitas vezes envolve uma pessoa que não teve nada a ver com aquilo. Então o Estado faz parte dos deveres do Estado, defender o cidadão de bem, aquele que está andando direito na rua, aquele que está na velocidade certa na estrada, ele tem que ser protegido. Então quando a gente vê o Estado fazer alguma coisa nesse sentido, é extremamente positivo. E precisamos bastante. Vamos estar sempre pedindo, façam mais, para tentar conscientizar e tirar essa neurose das pessoas no trânsito. O número que eu citei no início, de quase 1.200 mortes no trânsito em Goiás, só em 2020, eu não falei sobre os acidentes sem vítimas fatais, que foi o caso da Rosineide. Ela sofreu um acidente em 2010, não teve culpa de nada, mas vai carregar as sequelas para o resto da vida. Acordei numa plena sexta-feira, normal, fui fazer minha rotina normal, minhas atividades normais. Até então parei no estacionamento na Avenida 24 de Outubro, em Campinas, quando que, por minha surpresa, fui atropelada por um carro em cima da calçada. E esse acidente mudou minha vida por completo. Tive fratura exposta, total, tive que passar por 5 cirurgias. Para lembrar os danos causados pelos acidentes de trânsito, o Detran promove campanhas nas redes sociais e também atividades educativas. O foco é alertar a população a ter atitudes mais responsáveis. O trânsito ser seguro é uma função de todo mundo, né? Toda a sociedade tem que participar. Eu sempre defendo que o cidadão tem que agir, as empresas têm que chamar seus funcionários, educá-los ali, olha, vocês precisam saber se comportar no trânsito, todo mundo tem que fazer, as escolas têm que fazer, porque isso é uma coisa muito abrangente e todos precisavam atuar nisso. Nós não podemos deixar também só para o Estado, só botar a culpa no motorista que é ruim. Não, nós temos, todo mundo teria que participar nisso para poder o quê? A gente mudar essa situação. Guedes é o treinador da Rosineide. E há um bom tempo trabalhando com esportes paralímpicos, sabe o quanto o trânsito muda a vida das pessoas. O trânsito no Brasil ainda é um trânsito muito violento. As pessoas que conseguem sobreviver a um acidente trágico ficam com sequelas permanentes. Felizmente existe o esporte paralímpico que consegue acolher boa parte dessas pessoas, como por exemplo o voleibol sentado. E a partir de uma prática esportiva, a pessoa tem uma visão diferente da vida que tem uma pessoa com deficiência, A partir de uma sequela permanente, você consegue se reinventar, você consegue ter uma nova proposta de vida, novas possibilidades, inclusive de prática esportiva. As ações já estão acontecendo em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. Elas tiveram início na segunda-feira. Tudo isso para chamar a atenção, já que o futuro do próximo depende de todos nós. As pessoas têm que ter mais conscientização no trânsito e ter mais responsabilidade em si ao dirigir. Porque, querendo ou não, o nosso trânsito hoje em dia está muito perigoso. Tanto velocidade, junto à velocidade e responsabilidade, então é onde gera as consequências, até muitas das vezes fatais. Incrível, né? A história aí da Rosineide. Na calçada, foi atropelada por um carro que invadiu a calçada. Tem que ser mesmo lembrado e tem que ser muito revisto o nosso trânsito. Goiás tem sido destaque na exportação de carne bovina. Agora há pouco a gente falou sobre o aumento abusivo aí da carne. Só este ano o estado já vendeu para 68 países. Confira.
O Oswaldo tem uma fazenda em Goiatuba, onde trabalha com agropecuária há 18 anos. Para ele, o ano de 2020 tem superado as expectativas, mesmo em plena pandemia. Foi um mercado que não sentiu tanto, né, por causa da oferta dos animais. O mercado interno conseguiu, com os auxílios que o governo deu, se manter firme a princípio, e com alta nas exportações, principalmente com a China, foi possível, né, ter essa valorização agora, e a gente acredita que ela ainda deve continuar firme até o final de dezembro. Goiás tem hoje o segundo maior rebanho de bovinos do Brasil, ficando atrás apenas do Mato Grosso. Segundo o IBGE, são quase 23 milhões de cabeças de gado. Os municípios com maior quantidade de bovinos são Nova Crixás, Caiapônia e São Miguel do Araguaia. Esse bom resultado ajuda a manter a economia do estado aquecida. Nós temos uma capacidade de atender a demanda internacional, nós temos qualidade e estamos trabalhando para ganhar novos mercados. Hoje, a China é nosso principal parceiro comercial, tanto de Goiás quanto do Brasil. Estamos no momento com a demanda externa aquecida e a gente consegue atender essa demanda, principalmente por causa da nossa qualidade e da nossa capacidade de abate. De janeiro a outubro deste ano, já foram exportadas mais de 226 mil toneladas, que renderam 967 milhões de dólares. Mas, com o mercado interno aquecido, o preço dos insumos aumentou. Apesar dos preços dos insumos, né, ter aumentado os valores das rações, das dietas que a gente utiliza no confinamento, né, principalmente o milho, que é uma fonte de energia muito importante nas dietas, a gente tem conseguido ter bons resultados, né, com a elevação dos preços. Bom, elevação dos preços mesmo, o consumidor está sentindo. O mercado externo está aquecido, só que aí começa a faltar aqui para gente. Aí o que tem fica caro. Por isso que é importante pesquisar. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais notícias. Você fica agora com imagens da Avenida T63 no setor Bueno, com vista para o setor Nova Suíça, 24 graus, temperatura agradável na capital. Jornal da Manhã está de volta, agora são 8 horas e 25 minutos, uma parceria da TBC e a TV Alego. Mais de 240 municípios sintonizados aqui com a gente. E o Sindicato das Universidades Privadas de Goiás decidiu que o retorno às aulas presenciais não é obrigatório. A universidade que optar pelo retorno deve adotar todas as medidas de segurança para evitar a disseminação do Covid-19. A Giovana tem 22 anos e está no 5º período do curso de Estética e Cosmética. Para ela, a volta às aulas presenciais tem sido um período de adaptação a esse novo normal. A gente está usando todos os EPIs conforme solicitado, álcool gel, também está ferindo nossa temperatura quando a gente chega na faculdade também. O uso de máscara não pode tirar em momento algum. Tem o distanciamento também, que a gente tem sempre que ter, né, um com o outro. O estudante de Educação Física Danilo também aprovou o retorno. Ele acredita que as aulas presenciais são necessárias para o curso dele. A expectativa está sendo bem ansiosa por conta da volta à prática das aulas, por conta do aprendizado que é bem melhor presencial. E as matérias são melhores presenciais, por conta do EAD, chegaria a ser um pouco prejudicial. Nesta terça-feira, representantes de universidades privadas se reuniram com o sindicato da categoria para discutir o retorno oficial das aulas. Ficou decidido que a volta não é obrigatória. O que a gente está agora realmente começando a estudar, por isso que algumas voltaram e outras não voltaram. Nessa reunião a gente estava conversando sobre isso e definindo. O que será agora? O que será daqui para frente? Né? Então a gente vai trabalhar com um ensino que a gente chama de híbrido, né? E você tem as duas condições, para desenvolver o projeto de cada curso, utilizando tanto a questão da tecnologia e utilizando também a questão presencial. Essa faculdade é uma das primeiras da capital a receber alunos no prédio para as aulas teóricas. Em julho, algumas aulas práticas presenciais, como as realizadas no laboratório, já tinham sido liberadas. Desde o início da pandemia, a instituição de ensino teve que adaptar
todo o espaço e seguir os protocolos sanitários exigidos pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o novo coronavírus. Além da estrutura física da faculdade, nós nos preocupamos com outros quesitos. Por exemplo, nós temos horários alternados de entrada de alunos conforme grupos de cursos. Tá? Então, esses horários de entrada são alternados com distanciamento, né, de a cada 20 minutos por alguns cursos que vão estar assistindo aula nesse dia. Os intervalos também são alternados, o horário de saída também é alternado. Ao entrar na sala, o primeiro protocolo a ser seguido pelos alunos é fazer o uso do álcool em gel. Logo em seguida, cada estudante pode escolher uma carteira para sentar. Aqui nessa faculdade, a quantidade de carteiras na sala foi mantida, mas estão sendo usadas de forma alternada, justamente para garantir o distanciamento social e para que os alunos possam usar o móvel para guardar os objetos pessoais. O aluno também ele não tem a obrigatoriedade de retornar. Então, esse aluno manifesta, por meio do próprio sistema do aluno, faz uma autodeclaração, olha, eu não tenho interesse de voltar, é totalmente respeitado, né, é facultativo o aluno retorno. A este mesmo aluno é garantido todo o ensino por meio da metodologia remota, por meio de um ambiente virtual. Então, ele não fica com falta, ele não perde aula. Com relação ao ensino das escolas de ensino médio e fundamental, também foi autorizada a volta de forma presencial, mas também as escolas têm que fornecer o sistema híbrido. O Jornal da Manhã vai ficando por aqui, uma parceria da TV Brasil Central com a TV Alego. Para você, um excelente dia, te vejo amanhã, continue com a nossa programação, aproveite o dia, esse dia nublado. Até mais e até amanhã. A gente fica aí com imagens da Avenida T63, cartão postal aí da nossa capital, Praça do Chafariz.